Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. E hoje eu e o Francisco vamos falar sobre a forma como nós, seres humanos, construímos significado. Vamos também falar se o significado é uma propriedade inata da vida, das coisas e tudo o que compõe a nossa existência, e para isso vamos abordar as várias temáticas filosóficas que tentam responder a esta pergunta. Para já, um esclarecimento. Quando dizes significado, é significado do quê? É isso que eu tinha exatamente perguntado, porque é uma definição complicada. O significado da existência, o significado da vida, o significado das palavras. É isso. A grande dificuldade aqui vai ser o nosso grande desafio, é tentar navegar esta pergunta do significado sem tentar separar certas coisas, porque quando nós falamos do significado da vida, a pergunta que nós estamos a fazer é se tudo que compõe a nossa vida tem significado ou não. Mas também temos que perguntar o que é que nós queremos dizer com significado. Se o significado é o valor que algo tem, se é a razão de ser de alguma coisa, porque nós normalmente tendemos a associar a aleatoriedade com a ausência do significado. Por exemplo, acontece-nos uma coisa estranha na nossa vida e nós costumamos dizer porque isto foi o destino, porque isto era uma coisa que tinha que acontecer, há aqui uma entidade qualquer que fez isto para eu aprender alguma coisa com esta experiência. Portanto, nós pegamos na aleatoriedade e damos significado através da criação de uma intenção ou de uma justificação. Ok, então quando falamos aqui de significado hoje, é neste sentido de um propósito. Exato, podemos dizer que sim, Não, exatamente. Não numa definição, o significado pode ser uma definição. Exato, exatamente. Não é nesse sentido que vamos falar. É no significado enquanto propósito. Exatamente. Serve para alguma coisa? Exatamente. Ok, muito bem. E a partir daí nós podemos falar, no primeiro lugar, se a vida tem um propósito, e depois também podemos falar na forma como nós construímos significado ou criamos modelos que representam o significado de alguma coisa, como é que isso é construído. Okay. E se calhar algo que nós podemos começar é por falar um bocadinho sobre aquela ideia do Schopenhauer, que é essencialmente o tema de que quando nós temos um objetivo na nossa vida e atribuímos um significado a um certo objetivo, nós muitas vezes, quando conseguimos alcançar essa mesma coisa, apercebemos que a expectativa dessa coisa era muito superior mesmo ao facto de termos conseguido obter isso. E a partir desse momento nós podemos questionar se estes objetivos têm significado ou não. Ok, esse é um fenómeno que está bem estudado até na psicologia. Estou a tentar lembrar de uma experiência, mas que é quando a pessoa alcança um dado objetivo, há uma insatisfação, não é? Há, claro, a satisfação de atingir o objetivo, mas ao mesmo tempo há uma satisfação de não ter aquele objetivo, não é? Para trabalhar para o objetivo para o que trabalhar, tem a ver um bocado com a dopamina também, não é? Que é a motivação. Exato. Depois quando vem a recompensa, deixa de haver a motivação. Exato. E a pessoa também desfruta da sensação de motivação em si mesma, não é? Lá está esta ideia de que vamos fazer qualquer coisa com um objetivo, e quando alcançamos esse objetivo, essa motivação pode desaparecer, levando-nos a esse questionamento de para quê? Exato, porque é isso, se a minha ideia do valor que isto vai acrescentar na minha vida, o valor da ideia é superior ao valor da materialização dessa mesma coisa, tu achas que esse contraste tira de alguma forma valor ao Eu penso que objetivo? não, porque vai depender sempre do contexto em que inseres um objetivo. Porque pode haver um objetivo supremo que, na minha opinião, por exemplo, deveria ser inalcançável para isso acontecer. Exato. Não é? Por exemplo, nas artes marciais, em várias escolas de Karaté existem o Dojo-kun, não sei traduzir diretamente, mas seria algo como os princípios da casa de exercício. E um desses princípios é procura a perfeição de caráter. Ok? E portanto, isso é um objetivo que está lá sempre. Sim.
Porque enquanto os seres humanos forem seres humanos, nunca ninguém, ou se calhar 99,9% das pessoas, não atingirão a perfeição de caráter. Exato. No entanto, seja isso o que for, definido como seja, não é? Mas entendendo a perfeição de caráter como sendo o objetivo máximo, vai haver sempre a procura. Exato. E portanto, essa contextualização protege-nos um bocado de achar que algum objetivo que tínhamos alcançado não tem valor porque esse objetivo foi alcançado na procura de outro objetivo que, por definição, quase não pode ser alcançado. Exatamente. E por falares em objetivos e no esforço que nós tomamos para perceber certas coisas, existe uma vertente filosófica que é o niilismo, que faz parte, foi uma das grandes preocupações do Nietzsche, e é essencialmente a ideia de que, como nós, através da nossa procura do conhecimento, nós nunca podemos ter certeza de absolutamente nada. E esta falta de certeza e este colapso da epistemologia leva-nos quase a um estado de ausência de significado. Eu tenho dificuldade em considerar o Nietzsche nihilista. Porque ele, de facto, afirma isso, não é? Mas depois o que é que ele conclui? Que então temos que ser nós a fazer o significado. Exatamente, sim. Isso é importante clarificar, que é o Nietzsche, por si só, não era nihilista. Ele dizia que o nihilismo era uma das grandes ameaças para a existência humana, exatamente. Que era muito problemático. Exatamente, e é, porque retira, não é, a vontade de fazer coisas, a motivação. Sim. Se nada disto serve para nada, não estou aqui a fazer nada, não é? A pessoa esmorece, não consegue ter força anímica, não é? Para continuar, porque nós não sabemos, infelizmente, os animais não falam e não nos podemos perguntar, não é, o que é que os motiva, mas tentando deduzir, são movidos por necessidades só. Certo. No caso do ser humano, nós, nas sociedades civilizadas, podemos dizer que já suprimos todas as necessidades do ser humano. Ninguém, ou quase, ou muito pouca gente hoje em dia nas partes civilizadas, vivem nem numa necessidade real. As necessidades imaginadas, não é? É preciso ganhar dinheiro, mais dinheiro, pronto, é uma necessidade, mas é imaginada, porque a comida existe, o ar ainda é grátis, a água ainda é grátis, arranjar alguém que nos acolha e nos dê um teto, se tivermos uma família, haverá sempre alguém. Portanto, não chega a sobrevivência para motivar o ser humano. E aí há, obviamente, o trabalho do Maslow na pirâmide das necessidades, em que há as seguranças fisiológicas, a segurança, e no topo dessa pirâmide há as sociais pelo meio, e no topo dessa pirâmide teria a autorrealização. E aí, nessa autorrealização, mais uma vez, eu penso que uma atribuição de significado é fundamental. Ok, ótimo. E tu achas que para construir significado precisamos de factos? Precisamos ter certeza? Não, porque como Nietzsche diz, e eu concordo, a verdade é indiscutável, quase, não é? Portanto, é muito difícil saber exatamente o que é verdade. Portanto, a verdade constrói-se a partir dos nossos sentidos, do que vamos aprendendo, do que vamos ouvindo, e temos de construir a nossa verdade. E temos de ou adotar um significado que alguém nos atribui, ou construir um nosso. Exato. Porque isso, o que tu estás aí a mencionar, depois é outra vertente mais recente do niilismo, que é o niilismo otimista, que é a ideia de que, como nada tem significado inato, então temos de ser nós a construir precisamente esse significado. Exatamente. Essa é uma grande oportunidade. Exatamente, eu penso que isso é fundamental. Aliás, a busca de significado pelos seres humanos tem, não é? Desde sempre, desde que olhamos para as estrelas sem fome, que de certeza que nos ponderamos sobre o significado. E há todas as religiões e filosofias, não é? Portanto, nós se calhar hoje em dia chegamos a um ponto em que abandonamos a religião, não queremos explicações supernaturais, mas como uma verdade não pode ser sabida, ficamos sem verdades, não é? E depois isso leva também a um relativismo perigoso, certo? Porque a religião era também bastião da moralidade, e não é?
sem nenhum significado supernatural que nos diga porque é que devemos ser morais, às vezes a nossa biologia falha. Apesar de eu acreditar que a biologia humana, fundamentalmente, é bastante moral por si própria. Sim. Instintivamente, nós somos animais de grupo, precisamos fazer alianças e precisamos de pertencer a grupos, e aí a nossa moral, a nossa biologia leva-nos a ser morais para que o grupo tenha hipóteses de sobrevivência e força para progredir e se afirmar perante outros grupos, se isso for necessário. Portanto, estás a dizer que existe um elemento quase puramente racional que nos motiva a ter comportamentos moralmente... Sim, biologicamente existe uma base biológica, não temos que estar a invocar. Pois, isso é um argumento, por acaso há um livro muito interessante sobre isso, que é do Sam Harris, que é essencialmente o argumento dele é precisamente esse, que é existe mesmo uma base biológica para argumentarmos que a moralidade não precisa de coisas externas, vamos assim dizer, porque de facto faz sentido, não é? Nós, para conseguirmos, muitas vezes não justifica magoarmos alguém, porque estarmos a magoar alguém muitas vezes diminui as nossas possibilidades de fazer seja o que for. Precisamos de uma comunidade, precisamos de um grupo de pessoas. Parece que é um equilíbrio, não é? Fino entre tentarmos prejudicar o outro para benefício próprio ou prejudicarmos a nós próprios para benefício do outro, não é? Os seres humanos têm capacidade para as duas coisas e depende muito do contexto. Mas o que se mostra é que normalmente os grupos mais coesos, em que os indivíduos estão mais dispostos a sacrificar o seu próprio bem-estar em função do bem-estar dos outros, normalmente suplantam grupos que tenham menos tendência para esses comportamentos. É verdade, isso por acaso, e isto relaciona-se muito bem com o significado, porque há um livro do Viktor Frankl, que era um psiquiatra, escreveu o livro Man's Search for Meaning, penso que esse é o título, onde aparentemente as pessoas que nos campos de concentração ajudavam mais os outros, aparentemente sobreviviam mais tempo. Exatamente. Portanto, e aí claramente há uma construção de significado, que é o que os motivava a sobreviverem era o facto de estarem a ajudar alguém. E portanto isso parece ter mesmo, estar a nível, é uma base, não é, do nosso... Sim, mas aqui há fatores que podem confundir essa análise do Viktor Frankl, que também já se viu nesses estudos de sobreviventes, em que os sobreviventes são pessoas com tendência natural extremamente otimista. Pois. E quando se vai à procura dessas pessoas numa população mais variada, uma pequena porcentagem da população. Portanto, há pessoas que, por natureza, são realmente mais otimistas e também pode ter sido isso sim, sem dúvida, que facilitou a sobrevivência dessas pessoas. Não é? Há outra história assim de Shoah que é de uma psicóloga americana, que ela diz que a chave para ela era poder sempre mentalmente fazer uma escolha. Em qualquer situação há uma escolha a ser feita e ninguém nos pode tirar isso. Podem-nos tirar tudo fisicamente, mas mentalmente nunca nos podem tirar a escolha de como é que estamos a ver essa situação, como é que estamos a interpretar essa situação, como é que estamos a aceitar ou a resistir dentro da nossa cabeça a essa situação. E lá está, nada baseado em factos, simplesmente em atribuições de significado à experiência que estamos a ter, que seja uma atribuição que nos dê uma vantagem, que nos permita sobreviver, no caso extremo, como um campo de concentração. Exato. E tu achas que nós precisamos de significado para ser otimistas? Por exemplo, existe muita filosofia do absurdismo protagonizada pelo Albert Camus, que era essencialmente a ideia que todas as nossas tentativas para encontrar significado acabam por ser fúteis, porque a pergunta torna-se cada vez mais complexa e quanto mais respostas procuramos, menos aparentam elas lá estarem. Portanto, tu achas que existe alguma forma de estar onde nós não precisamos de significado para construir seja o que for? Penso que não. Penso que, por exemplo, mesmo na atividade científica, em que a premissa é exatamente essa, quando respondes a uma pergunta, cada resposta traz 1000 perguntas, portanto é pior do que a Hidra, e tem que haver uma busca de significado constante. Não é? Há sempre aquele significado que é saber mais, não é? Que é possível saber mais. Isso não é um significado, é mais um artigo de fé, né? que é sempre possível saber mais.
E é necessário, não é? Porque voltamos à mesma questão. Se não houver nenhum significado, como defendem os absurdistas, também não há necessidade de fazer nada. Pois é verdade, sim. Existe, pronto, um campo de pensamento que eu não concordo muito, que é protagonizado pela Susan Blackman, uma psicóloga, onde ela argumenta, pronto, ela é da ideia que a vida não tem significado, tudo é vazio. Mas, no entanto, nós temos sempre uma necessidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu acreditar neste exatamente que nada tem significado, eu provavelmente não vou conseguir ficar aqui sentado sem fazer nada, porque vou ter sempre a necessidade de mexer, fazer alguma coisa. Mas, no entanto, eu acredito que esse argumento de que nada tem significado não é bem verdade, porque nós continuamos a construir hierarquias. Porque, lá está, continuamos a fazer escolhas. Hierarquias em que sentido? Hierarquias de valor, por exemplo. Okay. Porque é que eu faço uma certa ação em vez de outra? É porque eu estou a atribuir provavelmente mais valor a uma coisa do que a outra. Como tu disseste, nós estamos sempre a fazer escolhas. Portanto, quem argumenta que é possível viver sem significado mesmo, eu acredito que é um bocado falácia, porque existe sempre ali uma construção qualquer, um sistema hierárquico que ajuda-nos a priorizar certas coisas em vez de outras. Também não consigo compreender muito bem como é que se pode viver sem significado. Não é? No entanto, vou refugiando de novo na biologia, os animais todos vivem e não sabemos se atribuem ou não significado. As plantas vivem e não sabemos, mas sabemos que há um significado que é transversal a toda a vida, que é o perdurar, continuar. Okay? Isso é o significado da vida. Exato. É o perdurar e continuar. Segundo uma análise darwiniana, é para isso que a vida serve, para fazer mais vida e para continuar viva. Exato. E daí já é um significado. Sim. Mas, no entanto, temos pessoas que argumentam que perguntar o porquê. Porquê que o objetivo é perdurar? Se calhar não é necessário, se calhar a própria existência já por si só poderá ser o suficiente. O que é que achas dessa ideia? É uma ideia muito budista? Sim, não sei o que é penso que sim, que a existência é suficiente, porque é o durar e o perdurar, e o durar é a existência. Portanto, a existência, o durar já é suficiente. Ok, exato. Ok. E tu achas que a procura de significado existe quase num contínuo de opostos? Ou seja, nós para atribuirmos significado a uma certa coisa, precisamos sempre de a comparar com o seu oposto. Por exemplo, um objeto faz sentido na existência de espaço, porque se não houvesse espaço, não existiria objeto, não irias conseguir discernir. É dialética, claro. Como é que achas que é útil este contraste de, por exemplo, temos o yin e yang, a parte o negativo e o positivo. Sim. Achas que precisamos sempre de fazer um contraste para criar significado, ou há situações onde se calhar não é bem assim? Há situações onde se calhar não é bem assim, mas são muito raras. Pois. Agora falas do yin e yang e segundo o taoísmo é exatamente isso, é que como não conseguimos compreender o círculo, dividimos o círculo em duas metades. E depois quando realmente dividimos o círculo em duas metades percebemos que numa metade existe um bocadinho da outra e na outra existe um bocadinho da outra, porque na realidade estamos a tentar compreender o círculo. Exato. Mas o círculo não dá para compreender. Portanto, para compreender o círculo não há dualidade, não é? Exato. Se aceitarmos que é incompreensível, precisamos sempre de contrastes para definir. Muitas vezes a maneira mais fácil de definir algo é incompleta, mas é fácil e é acessível, é pelo seu oposto. Exatamente. O que é o dia? É quando não está de noite. Exato. Não preciso saber nada sobre o Sol, não preciso saber sobre órbitas, não preciso, não é? E dá um significado, já não no sentido de, agora se calhar fugir um bocado ao sentido de propósito, mas ao sentido de definição de significado. Portanto, sim. É sempre volta atrás e acho que sim, é sempre preciso. É sempre preciso ali alguma coisinha. Alguma coisinha, sim. Pois, por acaso há uma analogia que eu gosto muito na filosofia Zen, que é a ideia da folha de papel, que é, tu não podes ter uma folha de papel apenas com um lado. Portanto, a folha é sempre composta dos dois, e essa é a questão da não dualidade. Sim. Que é preciso sempre do complemento. Nós já falámos aqui, não é? Que há,
até mais para trás do que o budismo no Zen ou nos Vedantas, eles têm dois grandes ramos de filosofia opostos, não é? Que é os dualistas e os monistas. Exatamente. E nós aqui estamos-nos a colocar se calhar mais do lado dos dualistas, que faz algum sentido. Sim, a não ser, pronto, depois vezes aquela questão da consciência, mas a consciência, qual é os dois lados da consciência, não? Pois, lá está, é difícil. Nós, por exemplo, pronto, a teoria de percepção Gestalt, a ideia de que nós tendemos a focar em coisas que se movem, tendemos a focar, ignoramos o espaço, portanto, o vazio do nosso campo visual como um agente que não está lá, mas na realidade o espaço, que é algo que nós atribuímos zero significado, é quase o que permite. Automaticamente, não é, porque hoje em dia sabemos um bocado mais sobre visão do que sabia no tempo. E o que eles observaram continua a ser verdade, nós temos tendência para certos padrões visuais são automaticamente, mas podemos treinar-nos para nos abstrair deles e ver as coisas ao contrário. Sim, sem dúvida. Okay? E esses padrões são automáticos porque são, se acreditarmos no modelo estatístico do cérebro, porque é o mais observado na natureza, então os objetos parecidos parecem mais próximos do que os objetos diferentes e esses princípios gestálticos da continuidade e do fechamento, mas olhando com a intenção de ver diferente, nós conseguimos percepcionar realmente para lá desses princípios gestálticos, o que permite toda a imaginação fora de moldes. Sim, sem dúvida. E é muito interessante porque depois também se vê que existem diferenças culturais a nível da percepção. Por exemplo, existem povos que se focam mais nos detalhes, por exemplo, se deres um quadro, uma imagem ampla, focam-se mais nos detalhes, enquanto outros focam-se mais no big picture, vamos assim dizer. Sim, é muito interessante também isso, porque depois isso também influencia a construção de significado. E isso agora estamos a entrar na cultura. Não é? Exato. As nossas culturas, nós não crescemos num vácuo de ideias. Não é? Exato. Nós vimos todos já carregados e os nossos ancestrais também foram assim, dentro de uma cultura, e nós herdamos as nossas noções de significado. Exato. Muitas, depois podemos escolher rejeitá-las, modificá-las, aceitá-las, mas há sempre ali uma grande influência nesses significados. Portanto, essas diferenças culturais são interessantes de se observar, mas não nos ajudam a responder à nossa questão de hoje, que é se é necessário ou não um significado para a vida. Certo. Não, e agora podemos abordar se calhar um bocado mais a parte linguística, porque nós criamos significado através do pensamento, mas o pensamento é essencialmente um veículo da linguagem. Portanto, precisamos da linguagem para criar, seja o que for, a nível de significado. E a partir daí podemos abordar um bocadinho a teoria do Paul Grice, que é a ideia de que, quando eu digo algo, eu tenho uma intenção que está por trás, tenho o significado, vamos assim dizer, real do que eu quero dizer, mas depois o que eu digo é dependente da interpretação que outra pessoa também tem. Sim. Por exemplo, tu podes ter uma interpretação diferente daquilo que eu acho que quero ter como intenção. E, portanto, a grande pergunta é o seguinte: o que é que importa mais? É o valor que eu acho que estou a atribuir a essa palavra ou a essa frase, ou a interpretação que outra pessoa tem? Onde é que achas que existe o significado aí? Bom, isso é o grande problema da humanidade, isso é a comunicação, não é? Que é dificílimo. E é como tu dizes, repete a pergunta, onde é que... Sim. Portanto, a ideia de que eu tenho uma intenção quando digo uma frase, não é? Sim, mas a interpretação... Mas depois a interpretação pode ser diferente, poderá ser diferente, não é? E, portanto, existe por um lado o que a pessoa intenciona dizer com aquilo que diz e existe a interpretação que a outra pessoa tem perante o que a outra pessoa disse. Certo. Qual é que é o significado real? É a interpretação de quem ouve ou é o significado real? Sim, se assim existe, exatamente. Eu refugio no contexto, depende muito do contexto. Okay. Se é numa sala de aula, é o que foi dito. Exato. Se é numa relação amorosa, é o que foi interpretado. Okay. Porque são objetivos diferentes, não é? Se a intenção é passar conhecimento,
o que é dito realmente é o verdadeiro significado. Se a intenção é atingir um objetivo comum, o que importa é o que é percebido, porque se é uma instrução ou um comando para fazer uma coisa e a pessoa faz outra, o objetivo não é atingido, portanto o significado podia estar tudo certinho quando a pessoa saiu da boca, mas não foi de maneira a que o outro interpretasse o que era real o verdadeiro significado. Portanto, o verdadeiro significado estaria na interpretação aí nesse caso. Porque isso é um tema muito interessante, por exemplo, na filosofia da arte, que é que tu tens um quadro, o artista teve uma intenção, um significado por trás daquilo, mas tu podes olhar para o quadro e achas uma cena totalmente diferente. Aí, nessa situação específica, é complicado. Tu é que achas? Na arte e na literatura, exato. Na arte, as coisas mudam muito para mim, porque eu sou daqueles que a arte deve ser fútil. Ok. Portanto, o artista pode ter tido uma intenção e tudo e mais alguma coisa, mas no fundo o que importa e o que atribui significado ou valor, neste caso, uma peça de arte, é o impacto que ela tem em quem a está a ver. Não é? E isso pode ser completamente diferente da intenção original do artista, mas desde que haja aquele impacto estético, filosófico, emocional, não é? Que todos os canais que a arte consegue tocar, não é? Que a experiência humana, sem estar compartimentalizada, a arte traz-nos muito isso, não é? Vemos uma coisa e tem tanta coisa lá dentro, é uma coisa tão simples, e é esse impacto da obra de arte para mim que atribui significado, acaba por ser pessoal e independente do que o artista possa ter motivado o artista a criar aquilo. Sim, a arte torna-se nas pessoas que a veem, não é? O quadro torna-se. A arte é arte, se for vista. Exato, e aí tocaste precisamente na próxima teoria que eu ia mencionar, que é a ideia de que as coisas, o significado de algo depende da representação mental que essa coisa faz com que a pessoa que esteja a observar isso tenha. Portanto, por exemplo, lês uma obra qualquer, as representações mentais que advêm dessa leitura é precisamente o significado que essa leitura tem. Não é como se essa leitura em si tivesse um significado inato ali. Sim, mas não é. Também nunca vai a um extremo que uma pessoa lê um livro e outra pessoa lê o mesmo livro e tem as duas completamente significados diferentes. Não é isso, mas sim, as duas pessoas diferentes leem o mesmo livro, há alguma coisa geral que vai ser comum, mas também há significados particulares que vão ser diferentes entre as duas pessoas, não é? Porque são duas pessoas diferentes, terão interpretações diferentes, sensibilidades diferentes, mas se o livro é um bom livro, haverá com certeza muito em comum, não é? Sim, sem dúvida. Porque, e também com a peça de arte, lá está, não é? Porque normalmente as peças de arte mais aclamadas são aquelas que tocam experiências humanas universais, em que toda a gente olha para aquilo e se identifica e sente qualquer coisa, não é? E tu achas que quanto mais algo pode ser interpretado, portanto, quantas mais versões essa coisa pode ter na mente de alguém, achas que esse fator acrescenta significado ao objeto ou diminui significado? O facto de poder ter várias interpretações? Sim. Por exemplo, a Bíblia, vamos assim dizer, a Bíblia pode ler uma passagem que pode ter várias interpretações, dependendo da passagem que tem. Tu achas que o facto de aquilo poder ter várias versões, interpretações, retira significado do texto em si? Daquela passagem em particular? Por exemplo, sim. Se retira significado. Porque a minha ideia é a seguinte, que é, tu quando tens algo que pode ser interpretado de qualquer forma, isso retira um bocado a essência daquilo. Certo, exatamente. Portanto, se for muito ambíguo, tão pode ser tanto para um lado como para o outro, deixa de ser útil. Agora, se deixa de ter... Sim, exato, e por definição não tem significado de definição, não é? Exato. Não confundir com isto o significado de propósito. Pode continuar a ter um propósito. Os koans no Zen não tem significado. Exato. Mas tem um propósito. Lá está, exato. Portanto, tem significado outra vez. Lá está, depende da perspectiva de como estamos a usar a palavra significado. Mas sim, eu considero em geral, a não ser em casos, lá está, extremos, em que se uma coisa é tão ambivalente que ninguém consegue concordar no que aquilo significa, perde significado.
Ok, ótimo. E tu achas que proposições ou obras que maximizam a verdade, ou seja, obras que nos permitem ter mais conhecimento, têm mais significado do que obras que não contribuem para o avanço da sabedoria? Não, porque eu acho que todas as obras são importantes. Ok. A diversidade é um valor máximo para mim nas ideias, mesmo aquelas que eu não gosto. Não devem ser suprimidas só porque eu não gosto. Ok. Portanto, aí não. Aí acho que há livros melhores e livros piores, mas todos têm o direito de existir. Certo. E todos devem ser protegidos da extinção e do abandono. Mesmo aqueles horríveis. Ok. E agora, se calhar, vamos abordar aqui uma questão mais religiosa, que é, tu achas que é possível haver um significado objetivo sem a existência de um Deus, ou uma entidade metafísica que... Objetivo ou absoluto? Ok, absoluto, se calhar é melhor, absoluto. Acho que exato. É melhor. O absoluto é quase a definição de Deus, não é? Sim, porque há muita gente que argumenta que sem Deus não há significado. Pronto, mas isso é falta de imaginação. Sem Deus é difícil ter um objetivo, encontrar um significado absoluto. É difícil, não é impossível, é mais difícil. Sem Deus, o mundo fica muito mais assustador. Ok, pois é isso que eu te ia perguntar. Tu achas que... Mas não quer dizer que só por isso a pessoa deixe de conseguir encontrar significado. Ok. E eu aqui estou a usar a palavra Deus, mas também é qualquer concepção de divino. Sim, um ser omnipotente, omnipresente. Sim. Ou uma ideia de coesão de todas as experiências de toda a gente que faça sentido, não é? Ok. Portanto, sem isso, sim, acho que é muito difícil, mas não é impossível. E tu achas que existem vidas que têm mais significado do que outras? Depende a quem perguntas. Ok. Se perguntares à pessoa... Ok, achas que objetivamente podemos dizer que uma vida tem mais significado que outra? Não. Ok. Somos todos vida, não. Acho que não. Ok. Mas depende, não é? Quem tu perguntas na altura. Se perguntas, não é? A uma mãe, salvamos o teu filho ou salvamos um estranho? Ok. Desculpem lá, não é? Ok. Mas filosoficamente, não. Eu acredito que todas as vidas humanas têm o mesmo significado. Pois, porque isto estou a usar um bocado com esta pergunta, porque depois vamos abordar um bocado a questão do sofrimento e a relação com o significado, porque por vezes existe o discurso de que, vamos dizer, alguém que está, sei lá, alguém descobriu como é que se divide o átomo em dois, em relação a alguém que, pronto, não fez nada da sua vida, pronto, passou a sua vida como um delinquente, ou seja o que for. Tu achas que uma situação dessas dá para atribuir mais significado a uma vida do que a outra? E se sim, tu achas que a pessoa que tem uma vida com mais significado deveria ser conferida direitos morais superiores à outra? Direitos morais? O que é que quer dizer com direitos morais? Direitos morais no sentido de mais benefícios. Mais benefícios ou direitos. Sim, direitos morais. Direitos em geral. Sim. Eu penso que não, fundamentalmente não. Todas as vidas humanas, na minha opinião e na minha inclinação filosófica, têm necessariamente o mesmo valor à partida. O contributo que essa vida possa ter tido em prol do benefício do grupo, não é? Lhe daria mais valor, sim, mas não mais significado. Ok. Se a partir disso se atribui diferentes direitos, sim, mas deve ser premiado. Não é? O contributo deve ser premiado. Agora, não quer dizer que a vida tenha tido mais significado no sentido de um propósito, porque não sabemos qual é o propósito absoluto, a não ser que se acredite em Deus, e então não dá para fazer essas distinções. Pois, porque
especialmente quando tu começas a entrar na área de que dizes que uma vida tem mais significado que a outra porque uma pessoa conseguiu fazer mais ou tem mais capacidades intelectuais, consegue desenvolver mais coisas, eu acho que é problemático, porque eu aí concordo perfeitamente com o Peter Singer, no sentido de que nós, quando avaliamos os direitos que uma pessoa deve ter, ou qualquer ser vivo deve ter, nós devemos avaliar a capacidade de sofrimento e não a capacidade cognitiva desse ser, porque a capacidade que algo tem para sofrer deve ser o indicador perfeito dos direitos que esse ser deve ter. Ok, se estás a pôr de outro, é outra questão que é de valor, não é? Significado, está. Sim, se uma vida sofrida tem mais valor do que uma vida produtiva, não é? Quem sofreu mais é que tem mais valor, também não faz muito sentido. Pois. Portanto, nunca tinha pensado nesses termos, de facto. Agora que contaste isso. No propósito, eu penso que continuo a achar que as duas vidas têm sempre o mesmo propósito, porque nós não sabemos se o propósito daquela vida delinquente foi inspirar outra pessoa qualquer que, por ver aquela vida, foi o tal que contribuiu mais. Pois, portanto, não, é impossível antecipar o verdadeiro propósito que cada vida humana tem, visto que nós somos seres tão complexos e estamos todos tão interligados que não faz sentido achar que para mim, não é? Tem um propósito maior do que o outro. Sem o outro não é possível, é quase uma lógica dessas que eu vejo as coisas. Exato. E por aí muitas vezes diz que é quase uma equação filosófica impossível de conseguir objetivamente quantificar, que é a ideia de que se a tua vida é mais sofrimento do que prazer, então é uma vida que não faz sentido viver, vamos assim dizer. Discordo. Exato, eu também discordo. E eu ia-te perguntar o seguinte, que é uma experiência de pensamento do filósofo Nozick, que é a ideia de que tens uma pessoa que vive no mundo virtual a sua vida toda e está constantemente feliz, e tens outra que tem uma vida de grande sofrimento, um sofrimento quase constante, mas pronto, luta pela vida, consegue criar ali uma comunidade, até ajuda aos outros. Alguns filósofos vão argumentar que esta segunda vida, que é quase só sofrimento e pouco prazer, não vale a pena ser vivida, enquanto, segundo os parâmetros deles, a primeira vale a pena ser vivida. Bom, onde é que tu achas que o propósito encaixa-se aqui e qual é que é a tua opinião sobre estes dois cenários? Ok, estes dois cenários, penso que estes são dois cenários e os dois não valem a pena ser vividos. Okay? Porque são extremos. Exatamente. E também porque nós hoje em dia sabemos um bocadinho mais sobre o que faz os seres humanos realmente florescer, ser felizes, ok? E é necessário tanto a componente hedónica do prazer, tem que haver experiências de prazer na nossa vida para o ser humano florescer, e é necessário também a experiência de desafio, que inerentemente traz sofrimento. Não é? Se não fosse trazer sofrimento, não há desafio nenhum. Exato. Não é? E, portanto, é necessário para o florescimento este desafio, não pode ser tudo prazer, senão a pessoa aborrece. Exato. Tens o exemplo do Buda, não é? Criado para nunca sofrer, o que é que ele vai fazer? Passa a vida toda só a pensar em sofrer. Exato. Não é? Portanto, não funciona, não é? E, portanto, hoje em dia nós sabemos da psicologia humana que o ser humano necessita tanto do prazer como do sofrimento para florescer e para se achar feliz. Sim, eu acho isso, eu claramente também partilho a mesma visão. E não sei, eu acho que uma coisa que também se fala muito é quando nós avaliamos o propósito ou o significado que alguma pessoa tem, como tu disseste muito bem, depende muito de quem está a avaliar, porque vamos imaginar que alguém faz a vida de agora ouve-se muito de e-games, competitive gaming, que é o desporto virtual, e-sports, exatamente. Muita gente... Dota. Exatamente. Muita gente diz, essa vida não tem significado nenhum, o miúdo passa o tempo todo a jogar videojogos. Mas poderia ser dito pelo jogador de futebol. Exatamente, lá está. Essa é que é a questão. Depende muito da perspectiva de quem está a avaliar. Pronto, exato. Aí já é cultural.
Pois. Numa cultura que atribui o valor máximo ao entretenimento, essas duas vidas têm muito significado. Se a nossa cultura atribuísse o valor máximo a outra coisa qualquer, seria, por exemplo, construir casas, essas duas vidas seriam desperdiçadas, porque eles não estão a construir casas. Exato. Portanto, isso aí é uma questão cultural. Na cultura em que nós estamos, parece que essas vidas são das mais premiadas. Não é? Ok. E tu achas que a pergunta sobre o que faz uma vida ter a pergunta sobre o que faz uma vida ter significado é uma pergunta distinta de o que fazes poderes ter uma vida feliz e moral? Achas que há uma separação entre essas duas perguntas? Entre, se calhar, a moralidade ou o significado, se a moralidade confere significado maior aos teus atos? São intimamente relacionadas, sem dúvida. Uma vida feliz é uma vida com um significado auto-atribuído, quase certeza, ou adotado. Ok. E é uma vida com um significado claro, normalmente. As pessoas ditas felizes encontram um significado em criar uma família, em fazer um trabalho que acham importante para o grupo, não precisa de ser nada transcendente, e encontram um significado pleno em ter uma boa vida e ter experiências interessantes e ficar por aí. Portanto, há sempre uma atribuição de significado para as pessoas que se acham felizes. Sim. Assim, aliás, há até pessoas que argumentam que a procura da felicidade é um ato moral por si próprio, porque quem é feliz, em teoria, constrói mais valor na sociedade. Exatamente. Portanto, essa é uma parte interessante. E depois também há algo que eu gostaria de perguntar, que é, muitas vezes a forma como nós damos significado às pessoas de quem nós gostamos são as emoções que nós partilhamos quando pensamos nessa pessoa. Claro. E o luto é um exemplo disso. Quando alguém que nós amamos desaparece deste mundo, aquelas emoções que nós sentimos naquele momento são quase uma demonstração de emoção perante o significado que nós atribuímos a essa pessoa. Exatamente. Agora, imagina no futuro que nós desenvolvemos um comprimido antidepressivo instantâneo. E a pergunta que eu te faço é, nós perdemos alguém que amamos extremamente, é uma dor horrível. Eticamente, qual é que é o período mais rápido que nós poderíamos tomar esse comprimido? Portanto, o que é o luto máximo, o tempo máximo que permitimos a um cidadão estar em luto? Imagina a pessoa, vamos imaginar uma pessoa que tu amas extremamente morre, não é? E tu não aguentas a dor um minuto depois de teres a notícia, pum, tomas o comprimido. E o que é que isso quer dizer sobre o significado que nós atribuímos às pessoas que gostamos? Eu penso que isso será um comprimido muito difícil de fazer, que não faça estragos enormes ou estragos, estragos psicológicos, obviamente. Sim, exato. Eu penso que pode haver um período a partir do qual nós dizemos, olha, o teu luto está feito, está na hora de agora preocupar-te com os vivos. Ok? Tipo, podemos... E penso que as religiões muitas vezes prescrevem essas coisas já, não é? Sim, exatamente. Em que as pessoas têm que usar uma vestimenta diferente durante um certo tempo e depois a partir daí não é suposto. Exatamente. Há quem continue, mas não é suposto. Não é? Portanto, penso que sim, deve haver um ponto a partir do qual nos reunimos todos e vamos ajudar essa pessoa a fazer a transição se ela não o fizer naturalmente, com comprimido, com roupa, com o que for preciso. Exato. Sim, portanto, agora é um período mínimo, não sei, um ano, não sei, não faço ideia. É difícil, mas há algo que diz, não sei, pelo menos eu sinto, parece haver aqui uma implicação ética problemática de tomar logo o comprimido. Certo. O que é que isso quer dizer sobre o significado que essa pessoa tinha na tua vida? Sim, a dor é a dor, não é? Nós queremos o alívio da dor, não é? Sim. E é muito fácil escolher isto e agarrar o comprimido imediatamente porque no estado de doer queremos é que pare de doer. Exato. Agora, nós não sabemos se esse luto é absolutamente necessário para integrar psicologicamente essa perda. Pois. E poder fazer sentido e retirar ilações não é? E adaptarmos à mudança do nosso ambiente, que perdemos alguém, temos que nos adaptar ao ambiente e se calhar esse processo de luto é absolutamente crucial para essa adaptação ser bem conseguida.
se pusermos, como é que se diz, numbing, se pusermos a pessoa Sim, dormente. logo numa dormência emocional imediatamente após, se calhar a pessoa nunca mais se vai adaptar ao ambiente, Pois, porque não passou por esse período. exato. Portanto, sem saber mais, eu teria muita cautela, olharia para o que as religiões têm feito, quanto tempo é que eles dão, e ia por aí, porque traz muita experiência humana, não é? Pois, é que como tu dizes, estes comprimidos ainda nem estão no horizonte, são muito complicados provavelmente de fazer. Agora imagina uma sociedade onde tu literalmente podes tomar estes comprimidos o resto da tua vida sem efeitos adversos fisiológicos. Sim. E onde tu consegues completamente isolar. Vamos imaginar que tens um grupo que foi segregado totalmente. Estás a ver? Tu dás os comprimidos, eles são todos povos deprimidos porque não arranjam trabalho, o sítio onde vivem é absolutamente horrível. Tu dás os comprimidos, eles decidem tomar os comprimidos para aliviar o sofrimento, mas no entanto há aqui uma parte do problema que não foi resolvida. Aliás, o problema em si não foi resolvido. Sim. Não é? E portanto, nós até podemos argumentar que o sofrimento tanto pode ser o antídoto para... aliás, o significado pode ser o antídoto do sofrimento, mas o próprio sofrimento pode ser uma representação do significado que nós atribuímos às coisas, de certa forma também. E o sofrimento até pode definir o significado. A partir do sofrimento encontrarmos, querermos definirmos um significado para extinguir o sofrimento. Não é? Sim. Portanto, sim, estamos extremamente relacionados. Sim, porque nós muitas vezes precisamos de perder para saber para dar valor, o significado. Exatamente. E muitas vezes essa demonstração do significado vem através do sofrimento, de emoções negativas, vamos assim dizer. Portanto, é essa parte toda que tanto pode ir para um lado como para o outro. Exatamente. Concordo. Exato. E pronto, se calhar a última pergunta que eu gostava de fazer era se nós, quando avaliamos o significado que a nossa própria vida tem, portanto não estamos a fazer avaliações da vida de outras pessoas, o mais importante na determinação do significado que a nossa vida tem, achas que tem que vir de nós ou das opiniões que outras pessoas fazem? Nós. De nós, ok. Nós. Eu penso que as opiniões das outras pessoas molam-nos, não é? Durante muito tempo são só essas que temos, não é? Quando somos crianças. Mas a partir da adolescência começarmos a questionar, não é? Tudo o que nos está a ser ensinado. A partir daí penso que passa a ser a nossa escolha, a atribuição de significado, e essa atribuição e esse significado são muito mais importantes. Lá está, se quisermos que uma pessoa floresça, seja feliz, é muito mais esse autossignificado, estar alinhado com a vida da pessoa do que os significados dos outros, não é? Temos imensos exemplos de culturas que podem ser opressoras de certos tipos de estilos de vida e as pessoas são miseráveis. Exato. Não é? Portanto, obviamente que o significado interno, na minha opinião, não é óbvio nada, na minha opinião, também há culturas que valorizam mais o estar alinhado com o que os outros pensam. Sim. Não é? Sim. Culturas mais coletivistas, se calhar, na Ásia. Exatamente. Eu estou a pensar no Japão, em que eles têm que ser todos daquela maneira e que também é interessante porque também lhes traz muita criatividade e outros benefícios. Sim, sem dúvida. Enquanto cá no Ocidente nós achamos que o individualismo é que é. E pronto, eu como sou ocidental, o individualismo é que é. Exato, ótimo. Sim. E pronto, acho que por hoje já falámos aqui sobre diversos tópicos, várias perguntas. Pronto, digam nos comentários, deem-nos feedback se há aqui alguma coisa que escapou, se algum tópico tenham interesse em aprofundar um bocadinho mais. Sim, ou algumas perguntas, sim, outros tópicos deste estilo ou de outro estilo qualquer. Exato. Que vocês acham que faça sentido aqui no nosso podcast. Exatamente. Escrevam nos comentários. Exato. É sempre bom ler comentários. Exatamente. Isto é daquelas coisas que vamos aprendendo à medida que o comboio avança. Portanto, pronto. Até uma próxima, malta. Tchau.